Nosso Mulher 360 de volta com tudo aqui. Olha, hoje, donuts, você está aprendendo a fazer aquele gostoso que você já sabe do lugar, que é para você ganhar essa renda extra. Daqui a pouquinho a gente volta na cozinha, mas agora eu estou com essa doutora simpática, muito querida. Acompanho você, doutora Ana, nas redes sociais. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E a forma com que você lida com toda essa, com as mães. Isso é muito importante para um profissional, né, do seu gabarito e a forma como você se dirige aos assuntos. Parabéns, viu? Obrigada, Tô adorando. Celeste. Então, hoje nós vamos falar sobre os cuidados que a gente pode ter, que a gente tem que ficar bem atentos às crianças com síndrome de Down, certo? Perfeito. Então, como nós lançamos já essa pauta para as nossas redes sociais, nós temos várias perguntas e a gente já vai começar para poder responder o máximo de perguntas. Certo, doutora Ana? Bora. Vamos fazer na ordem aqui para você, para a gente não se perder aqui. A Nívia, que é de Interlagos, ela diz o seguinte: como saber se o meu filho tem síndrome de Down? Aqui, pronto, Nívia de Interlagos. Bom, Nívia, é o seguinte, na verdade a síndrome de Down é uma condição genética que tem características físicas muito particulares e a gente médico, geralmente pediatra, quando atende esse bebê logo que ele nasce, ele identifica muito prontamente essas características, né? Então a gente pode dar esse diagnóstico baseado nessa análise inicial, são características físicas, características da musculatura, que é um pouco mais fraca, digamos assim. Mas o que dá a confirmação, a certeza, é um exame de sangue que se chama cariótipo, que é essa análise genética mesmo que identifica no cromossoma 21 a presença de mais um cromossomo. Então, ao invés de 2, né, de um par, são 3. Essa é a confirmação. No caso, quando a mulher já está na gestação, ela já pode identificar isso, né? Sim, o diagnóstico pré-natal no Brasil, ele não é tão frequente. A gente chega a ter 60% de diagnósticos depois do nascimento, isso mesmo nas maternidades particulares. O porquê disso são os exames que podem detectar a síndrome durante a gestação. Então, basicamente, na gestação, a gente tem como fazer a suspeita nos ultrassons morfológicos, que são feitos em determinados momentos da gestação. Acontece que esse exame, ele depende muito de quem faz, da experiência de quem está fazendo, né? São algumas alterações que são detectadas no bebê. No caso, o profissional tem que se posicionar diante das mães e falar, olha, você tem que fazer determinado exame para poder ficar ciente do ocorrido, né? Isso, mas para você ter uma ideia, quando essa pessoa é muito experiente, o exame do ultrassom, ele pode detectar a síndrome de Down em 85% dos casos. Então, vai sempre existir uma parcela de pessoas que nascem e que não vão ter esse diagnóstico durante a gestação. Isso não significa necessariamente que houve alguma falha, né? É claro que quando há uma suspeita muito forte pelo ultrassom, existe um exame que aí é feito só em casos muito específicos. Certo. Um exame da barriga mesmo, né? Uma punção. É uma pulsão, né? Isso, uma punção na barriga para extrair ali uma quantidade de sangue, fazer essa análise e aí detectar a síndrome de Down, né? A questão do cariótipo genética. Então, existe uma parcela de pessoas que não vão descobrir na gestação e a gente tem o porém de que às vezes o profissional que está fazendo aquele ultrassom não é tão capacitado e às vezes passa alguma coisa. Importante você ter colocado isso, mas também às vezes algumas mães têm um certo medo. Depois nós vamos até conversar com a Dani, o medo dessa pulsão, né? Então, depois nós até vamos colocar isso, doutora, essa pulsão da barriga, algum maltrato à criança, enfim. Na verdade, existe um risco desse exame, né? Certo. O nome do exame é amniocentese. Tá. Existe um risco, o risco é baixo, né? Então, Ok. é importante dizer também que se eventualmente alguém que estiver nos assistindo for indicado a fazer esse exame, o risco de complicação ele é pequeno, mas é importante dizer que ele existe, né? Tá De sangramento e até mesmo em casos muito raros, até mesmo de aborto.
Então, por isso que, como é um exame mais invasivo, ele deve ser feito só em alguns cenários, em algumas indicações onde já pelo ultrassom há uma suspeita muito grande e, se for vontade da família, ter essa certeza antes do nascimento. E todos esses cuidados são importantes para os pais se prepararem, para ter uma preparação melhor. É exatamente isso que é necessário. Vamos lá, a Lauriceia de Catanduva, São Paulo, obrigado pela participação, obrigado pela sua pergunta aqui. Queria saber se meu filho terá amigos como outras crianças. Importante esse assunto que nós vamos também falar com a Dani, né, sobre isso. Essa pergunta é muito boa, porque eu acho que é a dúvida e a angústia das famílias, né? A sociedade, o preconceito. A preocupação, acho que maior dos pais é exatamente isso, a inclusão dessas crianças no meio da sociedade, né? Exato. Então, Lauriceia, eu não sei quantos anos tem o seu filho, mas eu espero muito que sim. Mas, para isso acontecer, a gente vem numa construção na sociedade, é exatamente muito com isso que eu trabalho, da gente, de fato, construir a inclusão. E a inclusão, ela é muito complexa porque envolve vários setores da sociedade. Então, parte pelos pediatras que atendem, entenderem as demandas do seu filho, né, e atuarem para que ele se desenvolva da melhor forma, dentro do potencial dele. As escolas entenderem que a escola precisa ser inclusiva e trabalhar para que, de fato, ele aprenda, para que ele seja incluído, né? Perfeito. E cada vez mais, se essas pessoas circulam na sociedade, isso vira natural. É isso que é importante, né? Toda essa informação para a pessoa estar mais segura. Então, por isso que a gente aqui traz esses profissionais, inclusive nós vamos falar do site também, que é fantástico, para você trocar essas informações, trocar essas experiências. É isso que faz esse movimento melhor, né? Então, isso eu acho fantástico. Nós temos algumas imagens aqui, principalmente aqui. Pode soltar essa imagem? Aí, doutora, por favor, pode já colocar isso. Então, a gente falou na primeira pergunta, né, quais são as características que fazem a gente dar o diagnóstico. Então, é importante dizer que nem todo mundo vai ter todas as características, né? Certo. Não é um combo, são níveis, né? São níveis. Na verdade, não são níveis, são características, assim como você é loira, eu sou baixinha, Perfeito. Cada um vai ter uma característica. Perfeito, tá? perfeito. Então, perfeito. A gente tem muito comum esses olhos mais puxados, a gente chama isso de olhos amendoados, né? Tá. Então, essa é uma característica bem comum. Um excesso de pele aqui ao redor do olho, que também o nome técnico disso é epicanto, se enxerga isso muito frequentemente nas crianças, nas pessoas com síndrome de Down. A base aqui do nariz, ela é mais achatada, o nariz é menor, a cabeça costuma ser menor, a boca é pequena, existe uma língua, muitas vezes, que fica um pouco mais para fora, né? Por conta da musculatura do rosto ser um pouco mais fraca e pela boca ser pequena. Além disso, as orelhas, aqui não dá para ver muito bem, mas a implantação da orelha, o local onde está a orelha, costuma ser um pouquinho mais baixo do que nas pessoas habitualmente. Além disso, os pés e as mãos costumam ser um pouco menores. Existe uma prega, esse risquinho que a gente tem aqui na mão, muito frequentemente é um risco único na mão dessas pessoas. Existe também uma frouxidão nas articulações, então eles são mais flexíveis. Geralmente a gente escuta as famílias falarem isso, né? Tem então, mais flexibilidade. Mais flexibilidade. Certo. Então, enfim, e ao longo do corpo existem várias características que a gente poderia discorrer. Essas, de fato, são as mais comuns. Tá. Nós temos uma outra foto também, dos cromossomos, certo? Isso. Os cromossomos. Esse é o resultado do exame do cariótipo que a gente comentou. Certo. Então, todo mundo, todos os seres humanos, têm em todas as células 46 cromossomos, divididos em pares. Tá. Então, tem o parzinho 1, 2, lá, até... Doutora, explica para o pessoal, porque às vezes as pessoas não sabem o que são esses cromossomos. Eu quero que explica bem direitinho para as pessoas entenderem isso. Cromossomo é um monte de informação. Então, é uma sequência, né, nos cromossomos, se você desenrolar ele, puxar, né, dá metros e metros de cadeias ligadas de informação, né, que compõem todas as nossas características, todas.
todos os seres vivos têm um material essa genético. hereditariedade, e eles estão todas dentro desse cromossomo, certo? Isso. Tudo bem. O nome mais comum que as pessoas conhecem é DNA. Então, o que é o DNA? O DNA são todas as nossas características genéticas que estão agrupadas em cromossomos, tá? Então, a gente tem 23 pares. A pessoa que tem síndrome de Down, no 21º par aqui, ela vai ter um cromossoma inteiro a mais. Isso faz com que ela tenha... São todos 2, 2, 2 e tem um que tem 3. Por isso que o nome também da síndrome de Down, um outro nome que talvez vocês já tenham ouvido falar, é trissomia do 21. Trissomia do par 21. No par 21 eu tenho 3, ao invés de ser um par. Há uma hereditariedade disso, doutora? Não. Não? Não. A síndrome de Down não está relacionada à culpa da mãe, a alguma coisa que o pai ou a mãe tenham feito, ou alguma característica genética. Importante que você falou, não há culpa, né? Se essa é realmente a palavra, não há um passado que faça você ter uma situação que a gente pode lidar muito bem com isso. E eu convido você agora para a gente sentar naquele sofá bonito com essa queridíssima... Nós podemos caminhar aqui, por favor, doutora Ana? Nós vamos agora falar com a nossa querida, que é uma nossa telespectadora, uma amiga, né? Que ela tem... Pode sentar, por favor. Ela tem um site que ela criou com a família dela. Olha que interessante, ela criou esse site para justamente ajudar essas pessoas. Eu não sei se é ajudar, não sei se eu usaria essa palavra, mas melhor, essa troca de experiências que é fantástica, que eles têm até um grupo de gastronomia, enfim, é uma caminhada que vai acontecer agora em Guarulhos. Na realidade, essa do ano passado. Primeiro, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada para vocês nos acolherem. Na realidade, Celeste, começou como um site. Hoje nós somos uma ONG de utilidade pública em Guarulhos. E só pra gente complementar, a ONG chama Minha Down é Up. Minha Down é Up, olha. E assim, até a que gente movimento fala, bacana. A gente até fala de estereótipos, agora a gente vai mandar a nova depois, que é da quinta caminhada. Tá bom, ó. Eu já estou aqui, já estou vestindo a camisa dessa caminhada, dessa ideia linda. Eu te agradeço muito. E assim, vocês falando, voltou na minha cabeça um sonho. Sim. E assim, o que nós passamos. Então, por que começou o site? A princípio era um site. Quando eu me descobri grávida, achei que eu não podia ser mais mãe. Então, eu comecei a namorar com o Anderson, nós fomos casados durante 10 anos. Hoje nós somos divorciados, mas pela ONG a gente é muito mais unido por causa da ONG e por causa da Sofia. Que bom, de um projeto. Sim, legal. Sim, de um bem-estar, principalmente da Sofia. Então, o que aconteceu? Eu, quando namorava com o Anderson queria muito ser pai. Só que eu já tinha 40 anos. Eu falei, será que eu posso ser mãe? Fiz um exame de sangue e deu menos de 9% de chance de eu poder gerar uma vida. Então, combinamos, vamos adotar? Vamos. No meio disso, marcamos o casamento para o final do ano, eu comecei a me sentir mal. Mas como eu tenho a bariátrica, o fluxo depois não ficou mais tão certinho, né? Então, tinha meses que podia não vir, eu tinha perdido 50% do meu peso. Eu pesava 120, fui para 60 quilos. Então... Aí ele colocou a mão no meu ventre e eu senti uma coisa estranha. Eu falei, vou fazer um exame de sangue. O meu negócio vamos ver se eu estou grávida ou não. E eu estava grávida. Fui até a ginecologista e ela falou assim, ó, você vai fazer o morfológico, tem que fazer rápido, porque senão o tempo das medidas passa. Só que eu nunca imaginei, eu já tinha faculdade, 2 pós, o mestrado, mas eu nunca imaginei grávida e ainda que poderia ter alguma complicação. Com quantos anos você engravidou? 41. Eu também. E aí eu conto a minha idade, né? Que eu já... Mas aí o que aconteceu? Ela me indicou um profissional específico. Talvez o que a doutora mencionou, um profissional que já tivesse a experiência e ele estivesse procurando algo que eu não sabia, porque ela não comentou comigo. Então, eu estava toda feliz querendo fazer o DVD para ver. A gente não vê praticamente nada em 12 semanas, né? E aí, o que ele falou para mim? Ele estava muito sério, aí eu falei, e aí, doutor, como que tá isso, como tá aquilo? Aí ele falou assim para mim, muito sério,
Nesse momento, na Europa, a gente já indica uma clínica de aborto. Então, você está lá na... Quero falar com a doutora sobre isso também. Mas aí você está lá, você está esperando ver o teu filho, você está esperando ver a tua filha, que sexo que vai ser, o que vai ser. Ele fala clínica de aborto, aí eu já comecei a chorar, eu falei, o que o senhor está falando? O que o senhor está me dizendo? Aí ele falou assim, ó, uma das medidas, um dos parâmetros é que a translucência nucal, a medida da nuca, um parâmetro deveria ser 1,1 milímetro. E a Sofia, e aí ele falou que era 70% de chance do feto, aí já não era um bebê, de ser menina e ter a síndrome de Down. Eu falei, mas por que o senhor está me falando isso? E ele me explicou que a translucência nucal, a medida da nuca da Sofia era 4,1 milímetros. Então, estava 4 vezes a mais do que seria o parâmetro normal, né, doutora? Ele, como profissional, te colocou essa forma para você fazer o aborto. E aí o que eles falaram? Você vai procurar a tua médica e assim, eles sugerem muito, e assim, não é o meu caso. Certo. Como a gente tem ONG hoje, a gente sabe que isso na área da saúde é recorrente. É aprovado o aborto? Óbvio que não. Mas aí eles falam assim, você toma um remedinho que vai atrapalhar a gestação. Então, a Sofia sempre foi muito amada, muito desejada. Sofia é a sua filha. Ela está nos assistindo? Está nos assistindo. Um beijo para a Sofia. Um beijo para o Anderson. Eles não estão tão Sofia, bem você hoje. falou que vinha e não veio. Uma loira de olho azul, que daqui a pouco você Loiríssima. vai aparecer. Eu faço questão que você venha, que você traga a sua camiseta nova para mim, Sim. porque essa é do ano passado. Eu faço questão disso. Um beijo a você. Você é muito E querida. um beijo ao Ó. Anderson, que tá vendo. Tava esperando, eu ia te dar um donuts pra Não, você, e você aí não eu vou veio. levar, falei Vai que vou levar. levar. Mas vamos continuar Então, nessa e aí- linha que eu quero a opinião da doutora também. E aí eu chorava muito e ele falava assim, ó, ela tá esperando que você ligue para ela, a médica. Então, antes eu liguei pro pai, que é o Anderson, a gente não era casado, a gente ia casar logo em seguida. Eu falei, Anderson, estão falando aqui que a Sofia tem um problema e a gente não conhecia nada. Que você conhece tudo da vida, você já estudou muito e você não conhece Então, nada. essa notícia causou um certo... Você imagina, eu só falo Você alto, eu assustou. chorava, eu ficava de boca aberta, chorava. Mas mesmo assim, você Não, continuou firme. com a Não, história. firme. E sabe o que ele falou pra mim? Naquele dia eu acredito muito em Deus, eu acredito que o Espírito Santo estava ali. Ele falou assim, a nossa filha é perfeita. Ótimo. Ela é perfeita. E assim, a nossa filha, ela é perfeita. Ela não é doente, né, doutora? Sim. É tão bom falar isso. Ela tem características diferentes, ela tem cuidados diferentes. Não, eu acho que a gente precisa Ela dar muito é diferente. mais estímulos. Ela é uma pessoa Tá. que ela tem as características dela e ela precisa ter mais estímulos que talvez uma pessoa com 46 cromossomos. Mas ela tem as suas características, uma delas é deficiência intelectual, a frouxidão muscular. Mas, naquele momento, mais que nunca, nós quisemos a Sofia. Só que a médica falou assim, então, você quer ter certeza? Eu falei assim, eu quero ter a Sofia. E ela falou assim, então vamos tirar o líquido, para ver se realmente você quer seguir com a gravidez. Mas nós queríamos. Mesmo assim, eu fui Nós temos uma foto da Sofia aí, né? Temos uma foto da Sofia? Quero Cadê? ver a Sofia. Essa Sofia, na caminhada do ano passado. O ano passado nós tínhamos linda, aproximadamente que legal. 1.700 pessoas no Bosque Maia. E ela é essa loira de olho azul, animada. Esse sorriso que você está vendo é a Sofia. Eu quero as fotos da caminhada também. E eu quero que você fale, assim, desse movimento. Como é que surgiu esse movimento, né? Agora, antes disso, doutora, existem muitos casos assim, né? Que chegam em você com essa história. Como é que você reage? Como é que você orienta? Como é que é seu andamento nessa conversa? Olha, Celeste, para responder essa pergunta, eu vou contar uma parte pessoal. A minha irmã chama Sofia também, e ela também tem síndrome de Down. A sua irmã? Minha irmã. Puxa vida. Mais nova. Hoje ela é uma adulta, tem 31 anos, trabalha, namora, vai no bar, passeia, anda sozinha por aí, uma vida... Namora e tudo? Absolutamente como de qualquer outra pessoa, Perfeito. né? E acho que, claro, né, as histórias que acontecem com a gente movem a gente também, né? Através de um propósito, enfim, eu acredito um pouco nisso.
Mas a forma como meus pais receberam a notícia, e eu me lembro muito, porque eu estava junto, eu sou bem mais velha, foi assim, da mesma insensibilidade e falta de empatia como a história que a Dani contou. E, infelizmente, é muito triste de ver que essas mesmas histórias continuam acontecendo. Ainda acontecendo. Com todas essas orientações Tem que as muita pessoas gente que falam. aceita a sugestão e eu acho que assim, a gente não julga, mas elas perderam uma oportunidade. A Sofia me transformou enquanto ser humano, não só a mim, mas todos ao nosso redor, né, doutora? Sim. E seus pais? Na verdade, os meus pais souberam depois que a minha irmã nasceu, né? Então, Tá. a gente não foi dada essa sugestão, né? De, enfim, terminalizar a gestação. Mas, do ponto de vista de como as notícias são dadas, elas, muito frequentemente, são dadas de uma forma cheia de preconceitos, equivocada, né? E aí, aqui, não estou aqui para falar mal de médico, né? Não, é isso. nós só estamos colocando Exato. o parecer de alguns médicos, né? Isso. De algumas pessoas responsáveis por um momento tão importante Sim. de você ir ou ficar, né? Que isso é assustador, né? Mas acho que a origem pra mim, é disso, assustador. a origem disso tá no preconceito que a sociedade tem como um todo. Então, a mesma pergunta que a mãe coloca, se meu filho vai ter amigos, se meu filho vai conseguir trabalho, se ele vai ser aceito numa escola, é a mesma origem do problema. A sociedade, ela é preconceituosa. Ela é, ainda ela é. Isso, e a nossa formação médica, ela não enxerga essas pessoas com necessidades específicas, com um olhar sem dó, sem pena. Então, a gente ouve ainda que não sei quem é especial, Ela é tão que é bonita, doente. coitada, ela é tão bonita, mas ela tem... Quando fala, então, que se ela tem uma doença, verdade. ela não é doente. Agora, esse movimento chegou para revolucionar esse mercado. E Então, o que eu quero que você acontece? fale desse movimento eu sou e da caminhada. professora universitária e o Anderson, meu ex-marido, é policial militar. Então, nós olhávamos... Primeiro, quando eu olhei na internet, era aquilo lá, não vai aprender... Tem problema cardíaco, vai morrer cedo, sabe? Era uma coisa assim. Você decidiu passar essas informações? Aí nós falamos assim, eu e o Anderson, vamos criar um site? Boa! Aí o site, quando nós reunimos algumas famílias, em 2016, a ONG, nós reunimos umas famílias para entender quem são, como são. Pode mostrar o site já, pode mostrar E aí, mostrar o que sim. que aconteceu? Nós estávamos no Parque do Ibirapuera com 256 pessoas Olha! e 54 famílias. Eu achava que ia ter mãe velha, só ia ter mãe velha como eu. Porque Mas, eu sou com uma mais mãe. idade, eu fui né? e tudo bem. Mas aí, o que eu vi? Eram mães muito jovens, eram pessoas, assim, pais jovens. Então, é uma característica a mulher ter mais de 35 anos ter a probabilidade de ter um filho com síndrome de Down? Sim, mas não é o que define que vai ser uma mãe com mais de 40 anos ou 35 anos. E esse site funciona muito bem. E sim, ele orienta as pessoas, né, só bem. que aí nós ficamos mais ousados. Nós falamos assim, por que não apoiar, uma ensinar? causa, né? Então, assim, tem uma mãe que, como a irmã da doutora, nasceu, e tem uma pessoa com síndrome de Down, quer conhecer a Sofia? Só que aí nós vimos assim, o preconceito existe, a Sofia tem pouquíssimos amigos, então assim, vamos fazer a caminhada amanhã é o dia 21 de março, porque são 3 cromossomos 21, por isso 21 de março. Que é amanhã, então, assim, amanhã a caminhada. Então assim, vamos conscientizar, mas a gente vai nas escolas, mas os pais, o que os pais estão ensinando dentro de casa? Os filhos, não é assim, ele, o coitado, alguma coisa... Conversa com a pessoa. Então, a gente tem hoje a Caminhada, que é um evento gratuito, é um evento que a gente fala de políticas públicas, não só para Guarulhos, que é muita coisa inexistente, mas para o Brasil, para o mundo. Isso é uma coisa do mundo. Amanhã não ao estereótipo, não é ela é bonitinha, ela é coitadinha, não. Não. O que é? Ela é uma pessoa, muitas vezes arteira, é uma pessoa simpática, uma pessoa perspicaz e ela percebe quando ela não é inclusa. Legal, E perfeito. a frase que eu mais gosto da Sofia, ela fala assim pra mim, e eu? Então ela já faz isso. Hoje a Sofia lê, a Sofia escreve, ela tem 11 anos e nós gostaríamos que não tivesse 2 Sofias. Que essa possibilidade de estudar, a Sofia estudou em colégio particular, eu acredito que a tua Sofia também estudou. Os colégios públicos, os colégios municipais façam isso. E os pais? É só para criança com síndrome de Down, caminhada? Não, nós estamos falando de inclusão. Inclusão, exatamente. Olha, eu ficaria aqui várias horas, a gente conversando mais. Mas nós
vocês estão mais do que convidadas a sentar naquela mesa deliciosa. Daqui a pouquinho eu falo mais com a nossa querida Mariane lá, que nós estamos fazendo o nosso donuts. E isso é importante, vocês podem acessar o site Minha Down é Up, tudo junto, .com.br. É sensacional, é uma troca de experiência, é uma inclusão para todas as pessoas. É um trabalho assim que eu estou assim apaixonada. Parabéns pela iniciativa, parabéns, doutora Ana, também. Então, se vocês quiserem participar, é amanhã, né? Amanhã é o dia e a caminhada é no domingo. Caminhada no domingo. Então, tá tudo direitinho lá para vocês acompanharem. Tá no GC, tá direitinho para vocês acompanharem. Mas, olha, vai ser fantástico. Mulher 360 vai para um breve intervalo, mas é muito rápido. Eu vou ficar com a minha camiseta. Sofia, tô esperando você aqui para você me dar. Mas vai ter um bolo, um donuts gostoso para você. Tô esperando a sua camiseta nova, mas eu vou ficar com essa aqui em homenagem a você e a todas essas crianças aí com síndrome de Down, que vai ter uma caminhada fantástica em Guarulhos, que vai ser domingo. Mulher 360 volta já já, não saia daí.